pensa e canta. Voarei em teus braços e o céu alcançarei. Em verdade, ó Deus, te adorarei. Tiago, capítulo 2, versículo 12. Tiago, capítulo 2, versículos 12 e 13. Abra sua Bíblia na carta de São Tiago. Não é carta de Paulo a Tiago, não. É depois do Gênesis. Capítulo 2. Bem depois. Falai e procedei, pois, como pessoas que vão ser julgadas pela lei da liberdade. Vamos repetir? Falai e procedei, pois, como pessoas que vão ser julgadas pela lei da liberdade. Falai e procedei, pois, como pessoas que vão ser julgadas pela lei da... Que lei será essa? Liberdade não é eu fazer o que eu quiser. Existe uma lei nessa liberdade. O que será essa lei? Pensai bem. 2 pontos. O julgamento vai ser sem misericórdia para quem não praticou a misericórdia. A misericórdia, porém, triunfa sobre o julgamento. Agora eu vou ler os 2 versículos juntos. Falai e procedei, pois, como pessoas que vão ser julgadas pela lei da liberdade. Pensai bem. O julgamento vai ser sem misericórdia para quem não praticou misericórdia. A misericórdia, porém, triunfa sobre o julgamento. Palavra do Senhor. Olha para aplaudir a palavra. Falai e procedei. Falai e andai. Como é que é a tradução da Bíblia Ave Maria? Falai de tal modo, ou seja, vai ser conferido. Falai e procedei como pessoas que vão ser julgadas pela lei da... Que lei é essa? Aquilo que está em 1 Coríntios 6:11. Um versículo antes do tema do acampamento. Fostes lavados, santificados e justificados. Fostes lavados, sarados, santificados e justificados. Por isso, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Que lei da liberdade é essa? Qual é o nome dessa lei? Segundo o versículo 13 deste texto de São Tiago que nós acabamos de ouvir. Qual é o nome dessa lei? Não, está aí, foi falado 3 vezes, eu citei, versículo 13. A lei da liberdade está em nome, versículo 13. Por que fala 3 vezes? Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade Santa. O nome da lei da liberdade é
Misericórdia. Em primeiro lugar, eu preciso experienciar a misericórdia de Deus agindo em minha vida. E para que a misericórdia de Deus possa agir em minha vida, misericórdia é uma palavra dupla, formada por miséria, córdia. Córdia vem da onde? Não é de corda, não. Cordes, vem de coração. Então a palavra misericórdia significa ter o coração voltado para a miséria. Deus é rico em misericórdia, nos diz São Paulo. E esse Deus que é rico em misericórdia, Ele tem coração. O que nós meditávamos ontem, na segunda pregação da manhã. Nosso Deus se revela por completo. E essa é a justiça de Deus. Quando o Senhor deixa rasgar o seu peito e mostra para o mundo o seu coração. Jesus vem nos dizer que Deus tem coração. A imagem do coração de Jesus, ela é mais do que uma imagem. Ela é a representação em forma de uma imagem. É a representação da misericórdia de Deus. Ela é um absurdo do ponto de vista humano. E o coração imaculado de Maria reproduz. É um absurdo do ponto de vista humano. Qual é o grande absurdo que tem nessa imagem? Não tem nenhum. Observe. O coração está para fora. Se você andar com o seu coração para fora, você morre. Por que essa imagem tem o coração para fora? Essa é a grande representação de Deus. Jesus veio nos ensinar, primeiro, Deus tem coração. Segundo, o coração de Deus está contínuo e constantemente voltado para cada um de nós. Jesus, o Verbo de Deus, se fez carne. A segunda pessoa da Santíssima Trindade saiu de dentro da Trindade. Por isso que o coração está para fora. Jesus saiu de dentro da Trindade. Não, embora fosse Deus, Filipenses 2, não se apegou a essa sua condição, fez-se homem. Para Jesus fazer-se homem, ele saiu de dentro da Trindade. Isso é um absurdo dos absurdos. Por isso que essa imagem é um absurdo. Ele saiu de dentro de Deus, ele virou homem. E como homem, humano até a morte de cruz. Outro absurdo. Filosoficamente falando, isso aí é mentira. Ou a definição de Deus é mentira. Quando eu fui no catecismo e aprendi quem era Deus, eu quase morri de medo. Vocês imaginam, eu lá no Biguá, mais bobo não tinha. Nós crianças, era bobo para valer. Negócio de criança de hoje não, que é sabido até demais. A gente era bobo. A gente acreditava, eles falavam que a gente acreditava. A gente achava que o mundo acabava no morro. Olhava para lá e falava assim, nossa, eu subi lá, eu ponho a mão no céu. Não é? Lá no Biguá, carro passava uma vez de semana. Quando passava um carro na estrada, a gente corria na porteira e ficava olhando. Depois a gente falava para o irmão, eu vi o carro, você não viu? Ele era uma coisa importante. Carro não, chamava automóvel. Automóvel. Já viu automóvel? Ah, automóvel assim. Aí a gente inventava. Falava que tinha 15 metros de comprimento. Quem não viu? Avião. Quando passava avião lá no Biguá, a gente corria tudo escondido embaixo da cama. Porque eles falavam que avião trazia neném. Lá em casa já tinha 12. Se o avião parasse lá, não, era muito. Por isso que até hoje no Biguá não tem aeroporto. A gente tinha medo. A gente era bobo. Aí vai aquele molequinho desse tamanho.
7, 8 anos de idade. A mãe mandava cortar o cabelo da gente. Ia lá no Xavé. Eles tinham uma máquina que fazia assim, tac, tac, tac. Raspava tudo aqui, tudo. Ficava só uma nojinha aqui. A orelha ficava desse tamanho aqui. Que é para economizar. Que tinha que pagar para cortar, então você cortava tudo para não ter problema. Aí arrumava a gente, tudo bem arrumadinho, né? E a mãe avisava, se vier reclamação sua na igreja. Na igreja não pode olhar para trás, não pode olhar para o lado, não pode olhar para cima, não pode olhar para baixo, não pode olhar para frente. Se botar, eu estava. E a minha mãe ela tinha um dom danado. Ela beliscava a gente dentro da igreja. Se você esteve na missa, ficasse igual certas pessoas ficam andando e conversando, a minha mãe acertava essa região lateral, longitudinal lombar, e ela ia coxando, sem tirar os olhos do padre. Ela ia coxando aqui assim, a 43 graus à direita. Você levitava. Se você recaísse na bagunça, mamãe acertava o mesmo lugar de antes, só que agora coxava pro outro lado. Você caiu de um. Sabe aqui. Não posso falar. Que a gente na mídia ficava olhando quem estava de sapato novo, né? Calma, olha aqui. Se houver reclamação sua, porque a criança que não fizesse primeira comunhão ia para o inferno em vida. E eu não queria ir para o inferno, tá louco? Uma vez eu queimei a ponta do meu dedo, já sofri uma semana. Imagina eu queimar o resto da eternidade, queima e não cabe ainda, tá louco? Eu não quero ir para o inferno de novo. Então fomos no catecismo, lá eram uns 40 naquilo lá. Um orelhudo lá olhando. O professor andando lá para frente, para lá, para cá, lá. Falou, hoje é a primeira aula do catecismo. Minhas aulas é muito simples. Eu falo, vocês escutam. Eu não repito de novo, porque eu já falei outra vez. Falo uma vez só. Cada aula vai começar com um sorteio. Falei, beleza. Falou, dentro desse saquinho plástico eu tenho o nome de cada um escrito. No começo da aula eu fecho os olhos e enfio a mão. O nome que eu tirar tem que vir aqui na frente e falar para os colegas tudo que eu falei na outra aula. Eu falei, isso aí não é sorteio, isso é azareio, né? Eu falei, o que foi? Eu falei, nada não. Vai ganhar sorteio, eu não tinha tido aula antes, mas eu ia falar alguma coisa. Hoje, o tema da nossa aula hoje é Deus. Hoje eu vou ensinar para vocês quem é Deus. Já pensou? Nós lá do Biguá ia ficar sabendo quem era Deus. Nós estufemos, seu Pedro. Descobri quem era Deus, não é mais importante do mundo. Deus é o Espírito perfeitíssimo e eterno. Mas já sabe de cor, que estava na aula do Biguá. Criador do céu e da terra. Quando ela falou aquilo, nós já lemos. Lá perto de casa tinha um homem que ele era espírita. E eles falavam para nós que nós não podíamos ir na casa dele. Porque o espírito, eles ensinavam para a gente, o encardido, todo dia de tarde vinha merendar na casa dele. Eles falavam para nós, espírito é colega do encardido. Quem vai na casa dele, encardido, frequenta, a hora que vai embora, ele leva junto. Ela não vou lá. Nós tínhamos uma mula, ela não passava no pé da casa do homem. Ela, quando estava chegando, ela... É espírita. A professora falou que Deus era um espírita perfeitíssimo. Nossa, se deve ser um grau acima. Perfeitíssimo? O que uma criança de 7 anos de idade do Biguá vai entender de espírito? Perfeitíssimo ainda. Eterno. O menino falou assim, Dona, o que é eterno? Falou, pode interromper minha aula, não. Você, quando quiser fazer pergunta, você levanta o dedo e fala, pode falar, e você fala.
Fala lá. O que é eterno? Falou, eterno é a coisa mais fácil que tem que saber. Vocês imaginam uma pedra do tamanho da igreja, uma pedra do tamanho do morro. Imaginaram nós? Imaginamos. Agora vocês imaginam que todo dia o beija-flor vem voando e passa asinha na pedra. No outro dia o beija-flor vem voando e passa asinha na pedra. No outro dia o beija-flor vem voando e passa asinha na pedra. Quanto tempo vai levar para gastar a pedra? Lá, isso aí vai levar muitos anos. Isso é eterno. Ficou a dúvida. Não sabia se Deus era a pedra ou o beija-flor. Ficamos duvidados. Resumidamente, nós fomos para casa, rezando o terço, pedindo a Nossa Senhora para Deus não aparecer na nossa frente. Você imagina, aquelas estradinhas de terra lá do Biguá, aparecer na sua frente um espírito adventista minha terra. Tá louco? O que a gente entende de Deus? A filosofia diz que Deus é um espírito. Se é espírito, está no ar, não vê. Perfeito, perfeito é feito por completo. Imutável, não muda. Princípio sem princípio. Aí vem um homenzinho que não estudou na faculdade, que não era fariseu, que não era rico, que quando a mãe se casou, ela já estava grávida, que vivia num lugarejo. De Nazaré pode vir alguma coisa que presta. Um homenzinho que andava com gente que não valia nada. Pescadores que fediam peixe. Mateus era um ladrão. As mulheres que o seguiam, algumas tinham sido prostitutas de altíssimo nível. 2 delas, ele chegou a expulsar 7 demônios. Significa completamente perdido. Aí vem esse homenzinho, que comia e bebia com os pecadores, que frequentava a casa de pobre e de rico com a mesma liberdade. Quando ele ia na casa de um rico, ele não mudava, não trocava de roupa, não falava difícil. Convidava, ele estava indo. Ia até sem convidar. Zaqueu, desce daí que eu vou ficar na sua casa hoje. Se oferecia. Ficava hospedado em Betânia, casa de leproso. Ninguém podia ficar perto dos leprosos. Tanto que os leprosos tinham uma colônia, uma cidadezinha à parte. E se um leproso estivesse andando pela rua, pela estrada, e viesse alguém na direção contrária, ele tinha que gritar de longe: eu sou leproso, ou senão bater um sininho para ninguém chegar perto dele. Esse homem dormia na casa de leproso. Vocês imaginam o que significava Jesus em Betânia? Betânia é um lugarejo grudado com Jerusalém. É um biguazinho de lá. Uma colônia de leprosos. O que separava Betânia de Jerusalém era o cemitério. E eu tenho suspeitas de que Jesus atravessava pelo cemitério. Porque se ele descia sempre no lugar da agonia, onde tem a Basílica da Agonia, a direção dá certinho o cemitério. Portanto, vocês imaginam o que significava esse homem dormir naquela casa. Imagina os comentários. Naquela casa morava Marta, que provavelmente era casada com Simão, que era leproso. João capítulo 12. Morava Lázaro, que era leproso, uma lepra já em estado bastante avançado, tanto que em consequência dela ele morreu. João capítulo 11. E morava uma mulher chamada Maria, que era prostituta de leprosos. João capítulo 12. E ele dormia na casa desse trio. Diga-me com quem andas. Aí vem um homem desse,
Nascido na Galiléia, quer dizer, nasceu em Belém, mas ninguém sabia. Já foi uma criança problemática. O pai e a mãe já tiveram que fugir para o Egito, voltaram, não puderam ficar na terra da família, teve que ir para a família da mãe, não pôde ir para a terra da família do pai, onde o pai estava já estabelecido. Nunca foi muito bem explicado aquele casamento, porque quando ela veio de uma viagem que ela tinha feito lá, não se sabe o que ela foi fazer na casa da prima dela. Quem sabe a prima estava cobertando também. Foi por obra do Espírito Santo. Nós sabemos, mas muitos de nós nem acreditamos nisso. Porque se a gente acreditasse que o Espírito Santo fecundou Jesus e Maria, a gente acreditaria também que ele pode mudar a nossa vida hoje. Isso é acreditar. Quem é esse homem? O João ninguém. Aí esse homem vem e fala que ele é filho de Deus. E revela um rosto de Deus absurdo. Um Deus que tem coração para fora. Um Deus que ama tanto, que faz o seu coração sair do seu peito rasgado numa cruz, mesmo quando estava preso na cruz. Coroa de espinho, mãos, pés fincados. Ainda assim achou um jeito de deixar explodir aquele corpo humano e sair dali um coração. Para dizer, Deus tem coração. E Deus tem o coração voltado para você. Você vive na miséria? Louvado seja Deus. Salmo 129, 130. Das profundezas do Senhor me arrancou, e eu pude experimentar copiosa redenção. Uma redenção que não se acaba. Uma fonte que jorra o tempo todo de vida. Primeiro passo da misericórdia é eu me colocar diante da cruz do Senhor e acolher esse sangue e essa água que lava, que santifica, que justifica. No sangue do Senhor fostes lavados, santificados, justificados. Lavados, perdoados de todos os pecados. O que é lavar? Lavar é pegar uma coisa suja e transformá-la em limpa. Você foi lavado no sangue de Jesus. Você foi banhada na água viva do sangue de Jesus. No sangue e na água que fluíram do coração. Desse absurdo que é Deus, pôr o seu coração para fora, para fazer chegar até a cada um de nós a sua misericórdia. Mas não fosse só lavado, fosse santificado. O que é que significa isso? Por nós mesmos, pela nossa força e pelo nosso esforço, pela nossa busca, pela nossa capacidade, não teríamos condições de nos santificarmos. Mas fomos santificados. Santificado significa sarado. Tem aí uma pregação que eu fiz em algum acampamento aqui, jovens sarados. É isso, santificados, sem essas sujeiras. Fostes lavados, sarados, justificados. O que é justificado? Não é dar justificativa. Você não precisa justificar nada. Você não precisa se desculpar. Você assuma a sua culpa e leva para Jesus. Porque Ele opera nessas três dimensões da misericórdia. Por isso São Tiago no versículo 13 fala 3 vezes a palavra misericórdia. É essa tripla ação. Podíamos dizer que essa é a ação do Pai, a ação do Filho e a ação do Espírito Santo. Por que São Paulo em 1 Coríntios 6, 11 diz: fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados. Fomos lavados no sangue de Jesus, santificados pela ação do Espírito Santo, justificados pela misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito que nos acolhe. É o Filho que se coloca em nós, no nosso lugar, e assume do Pai a misericórdia do Pai e faz com que essa misericórdia chegue até cada um de nós pelo banho, carta de São Paulo a Tito, o banho de regeneração do Espírito Santo. São João capítulo 3, que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito.
Se não nascer da água e do Espírito, não vão ver o reino. Não tem jeito. Então, se aqueles pecados todos são obstáculos para o reino, o único jeito de eu chegar no reino é ser novamente gerado, regenerado. O pecado vai degenerando, vai corrompendo. O Espírito Santo vem e nos regenera, nos faz nascer de novo. Então eu me torno uma pessoa nova, não pelos meus méritos, mas porque eu fui lavado, santificado e justificado. Na medida em que eu acolho a graça de Deus em mim, então eu preciso tomar duas grandes atitudes, segundo Santiago nos ensina nessa manhã, capítulo 2, versículo 12. Falai e procedei. O que é proceder? É o nosso jeito de viver, é o nosso jeito de andar, é o nosso jeito de se divertir. O mundo tem para nós um monte de permissividades legais. Quantas e quantas coisas que hoje nos são permitidas fazer. O que é permitido? Você vê uma placa escrito permitido estacionar, então eu posso parar. Permitida a entrada, então eu posso entrar. Permissão, eu estou livre. São Paulo nos deu um critério fabuloso nesse acampamento. Tudo pode ser permitido pelo mundo, pela lei, não para nós cristãos. Nós precisamos falar e andar, proceder, caminhar, trabalhar, namorar, dormir, comer, como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. A liberdade impõe em nós uma lei. Que lei é essa? Se eu sou livre, não posso voltar mais à prisão. Não tem como. O homem foi confessar-se. Disse: padre, eu cometi um pecado muito grave. Eu falei mal de uma moça da comunidade. É um mal muito grande. Um pecado grave. Eu falei mal dela, inventei umas mentiras dela aí. O padre disse: filho, Deus perdoa você. Mas padre, eu queria uma penitência. Eu vou te dar mesmo para ficar sossegado. Você saindo daqui, você compre uma pombinha, sacrifique essa pombinha em honra a Deus, e depois sai caminhando aí pela rodovia fora, e a cada 10 passos você tira uma pena da pombinha e joga para cima. Não olha para trás, joga firme. Só isso, padre. Quando terminar, traga-me a pombinha depenada. Foi 10 passos. Pombinha tem muita pena. Depois que ele andou horas, feliz da vida, estava com a pombinha limpinha, até as penugens tinha arrancado. Levou para o padre. A pombinha chegou lá seca, estorricada. Padre, terminei a penitência. Disse: não, vai ver a segunda parte. Você agora volta, cata cada pena, põe de novo no lugar. Você não tem jeito? Teve pena que voou longe, teve pena que caiu no rio, teve pena que caiu no fogo e queimou. Então, meu filho, o que você fez com essa moça foi a mesma coisa. Não tem como mais. Gente, o pecado mais grave dentro da Bíblia é a maledicência. Por isso que está na lista de São Paulo, no nosso texto, tema desse acampamento. Ao lado de adultério, ao lado de fornicação, ao lado de idolatria, que é o pecado diretamente contra Deus, está o pecado da maledicência. A Bíblia põe na mesma panela, na mesma balança,
adultério, sodomia. O que é sodomia? Vem de qual palavra? Sodoma. Sodomia é o pecado praticado em Sodoma. O catecismo da Igreja Católica diz que o pecado de sodomia é um daqueles pecados que bradam aos céus. Sodomia é a pornografia, é a sexualidade vivida no seu pior. Pois você depois contempla o texto tema desse acampamento. 1 Coríntios capítulo 6 está escrito lá. Os pecados que impedem você de ir para o céu. Está lá: sodomia, fornicação, idolatria, ganância, roubo e maledicência. Olha a gravidade desse pecado, que infelizmente é o pecado que mais se comete, principalmente dentro das igrejas, dentro das comunidades. É o pecado que mais destrói comunidades. É o pecado da língua. É falar mal da vida alheia, é levar defeito de um para o outro, é levar comentários negativos, é eu conhecer o erro de uma pessoa e soube o que aconteceu com fulano. A maledicência é um pecado que não me deixa entrar no céu. Exatamente por isso, falai, inclusive maledicência é falar quando eu não devo. Falai e procedei como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. A lei da liberdade significa: o Cristo morreu na cruz para que você fosse livre. Você não pode voltar ao pecado. Você não é livre para voltar ao pecado, mesmo que a lei permita no Brasil hoje, porque nós temos infelizmente um poder legislativo fraco demais. Precisamos ter muito mais deputados daqueles que vieram aqui, e tomara que eles venham aqui não só em ano que tem eleição, em época que tem muita gente em acampamento. Isso é muito fácil mesmo. É mais fácil que tem. Sabe que tem bastante gente, eu vou de acampamento em acampamento, né? Lá no Rio tem bastante gente, lá em São Paulo eu vou lá. Gravata, chique, vota. Eu quero ver na hora ele ganhar o salário dele. O que ele está fazendo com o salário dele? Não é só dar uma esmolinha, não. Quero saber o que o deputado nosso está fazendo com o seu salário. Porque se ele pega o salário dele de 40, 50 mil reais e põe no bolso, ele é ladrão. Se ele não fala abertamente, e falar no acampamento é fácil, mas se ele não for lá na tribuna da Câmara e falar abertamente contra essas leis absurdas que o nosso poder legislativo tem fabricado no Brasil, leis demoníacas, leis do inferno, nós temos que cobrar esse povo. Tudo me é permitido. No Brasil hoje, quantas coisas são permitidas? O aborto no Brasil hoje é permitido por lei. Foi o Fernando Henrique Cardoso, o atual presidente da República, que assinou essa lei. A lei do aborto, feita nos hospitais públicos pelo SUS, portaria assinada pelo senhor ministro José Serra, o mesmo que distribuiu só nesse carnaval 10 milhões de camisinhas. O mesmo. E depois vai dizer que é católico? Vai ser católico assim no meio do inferno, rapaz. Isso é mais fácil que tem. Coisa mais simples. Então pode ser permitido, como é? É permitido fazer um aborto. Para nós católicos, não é. É permitido no Brasil você ir em motel. Você tem mais de 18 anos? Pode ir para o motel. Mulher com mulher, homem com homem. Basta você ter mostrar a carteirinha, tem 18 anos. É permitido. Você não pode ser preso por isso. Mas para nós católicos não é permitido, porque eu não vou ser julgado pela lei do José Serra, eu não vou ser julgado pela lei do FHC, eu serei julgado pela lei da liberdade, a lei do Cristo na cruz. Essa é a minha lei. Agora no Brasil, a nova lei da droga.
Não vai ser considerado mais crime se você for pego com droga que for para o seu uso. Pode ser permitido usar droga. Para nós católicos não é permitido. Nós não podemos, porque nós seremos julgados pela lei da liberdade. O sexo livre é permitido no Brasil. A roupa é permitido você usar a roupa que quiser. É permitido no Brasil você assistir pela televisão cenas deploráveis de programas infernais, escritos pelo demônio, preparados pelo demônio, com a proteção e o dinheiro da nova era. Mas nós católicos não podemos. Não é só que não convém, não. Nós seremos julgados pela lei da liberdade. E eu não posso fazer com os meus olhos o que eu bem entendo, porque meus olhos não me pertencem. Eu não posso fazer com os meus ouvidos o que eu bem entendo, porque meus ouvidos não me pertencem. Eu não posso fazer com o meu coração o que eu bem entendo, porque meu coração não me pertence. Eu fui lavado, eu fui santificado, eu fui justificado pelo sangue de Cristo na cruz, e eu serei julgado pela lei da liberdade. No Brasil é permitido o desquite, o divórcio. Casou, não deu certo? Separa e casa de novo. O Papa João Paulo II, há poucos dias, causou polêmica no mundo. Eu sou fã desse homem. São Paulo é o homem certo para a igreja, para o mundo. Há poucos dias, em Roma, o Papa teve um encontro com juristas, juízes e advogados. Então essa palavra é especial para vocês, juízes e advogados. E o Papa disse para eles: vocês, juízes e advogados católicos, devem alegar peso na consciência, empecilho de consciência, diante da realização de um divórcio. Isso é muito grave o que o Papa falou. O Papa está dizendo que um advogado católico não pode trabalhar a favor de um divórcio. E é claro que ele está dizendo então que um padre católico não pode pura e simplesmente absolver um advogado que livremente está trabalhando num divórcio. Isso é grave demais. Isso é sério demais. No mundo da liberdade, no século 21, quem é o Papa para achar que manda na vida de um casal? O ser humano livre. Então, será que Deus quer que eu viva sofrendo a vida inteira ao lado de uma pessoa que não me ama? Não, mas não foi Deus que escolheu essa pessoa para você também? Não foi Deus que obrigou você a ir na igreja casar? Deus não me obrigou a ser padre. Deus não me obrigou a ser padre. Muito pelo contrário, desde que eu entrei no seminário, sempre tinha alguém querendo me mandar embora. Sempre. Eu entrei no seminário em fevereiro, em agosto, o padre chamou lá uns 10 seminaristas para mandar embora. Depois ele me chamou e disse: Léo, teve uma coisa em comum. Que foi, padre Valério? Todos eles perguntaram: e o Léo não vai? Eu tinha o cabelo aqui assim, gostava de usar umas pulseiras, umas coleiras. Cada ano no seminário, eu estava sempre ali, mano. Tinha padre que apostava, isso aí não fica padre. Já vai 12 anos, meu. Deus não me obrigou a ser padre. Agora, se eu for um padre de merda, eu serei julgado pela lei da liberdade. Eu não posso ser um padre de merda. Arranca calo e sangue do joelho, mas não seja um padre de merda. Você é casado, arranca calo do joelho, mas não seja um marido ou uma mulher de merda. Se você não for feito pro inferno, e vai para lá, e vai, porque quem está gravando isso que eu estou falando não são os meninos aqui nas câmeras, não.
Não é o Davi que está gravando para depois você levar a pregação, não. Quem está gravando em primeiro lugar o que eu estou falando aqui é Deus. E Ele um dia vai mostrar a fita para mim. Porque quem está gravando aqui, andando para lá para cá também, eu não acredito. Ele tem esses MDzinhos, ele grava tudo. Para depois me acusar. Está aqui, ó, olha o que esse padre falou lá. Esse padre falou que não quer ser um padre de merda. Olha lá ele na merda, ó, vai estar na merda agora. Olha aqui, estava lá com o braço erguido, rezando lá, ó, jogou o sapatão fora, ó, jogou o cigarro fora, está aqui, e agora voltou para aquela merda. Você não pode voltar para a merda, eu não posso voltar para a merda, porque eu serei julgado pela lei da liberdade. Ninguém me obrigou a estar falando isso, nem pediram. Talvez até estejam falando, ah, meu Deus, para que vai falar essa bobagem? Mas essa é a lei da liberdade. Eu vou ter que pagar por isso. Eu vou ter que pagar por quê? Porque tem gente que acredita no que eu estou falando. Tem gente que vai atrás do que eu estou dizendo. Tem gente que acredita no que você fala. Tem gente que vai atrás daquilo que você faz. Essa é a lei da liberdade. Na misericórdia que Deus tem comigo, eu tenho que ter essa consciência: Senhor, eu não sou nada. No meu livro Corações Curados eu falo aquela visão que Deus me deu quando eu era aquele monte de bosta. Eu conto detalhadamente lá. Então, Senhor, olha, eu sendo esse monte de bosta, quanta coisa o Senhor fez na minha vida, Senhor. Como o Senhor fez e faz maravilhas na minha vida, Senhor. Mas agora eu não posso transformar as pessoas à minha volta nesses montes de bosta. Eu não posso. E eu serei julgado pela lei da liberdade. Significa isso? Pode ser permitido. Mais do que isso, pode existir uma lei que me obrigue a fazer alguma coisa. Se ela for contra a lei da liberdade, eu não posso fazer. O cristão não faz as coisas porque é permitido. Há coisas que mesmo sendo permitido e até obrigatória, eu não poderei fazer. Porque tem uma lei maior que me julga. E não é a lei desse mundo. Nesse mundo tudo passa. Imagine esse lugar que você está agora, daqui a 3.000 anos. Não existe nenhuma língua que permaneceu ativa como língua viva depois de 3.000 anos. Todas as línguas faladas no mundo não duraram mais de 3.000 anos. Daqui 3.000 anos, o que vai existir nesse lugar? Daqui 3.000 anos, alguém vai falar do seu nome? Alguém vai saber que você existiu? Há 3.000 anos, há 1.000 anos atrás, há 100 anos atrás, há 50 anos atrás. Agora, nesse momento, o que estão falando sobre você na China? Um dia eu cheguei na Itália com um grupo de amigos, comprei um jornal, estava sentado ao lado de uma menina que estava comigo, muito querida, ela tinha 12, 13 anos. Peguei o jornal, olhei de cabo a rabo, virei para ela e falei: Dani, não fala nada de você aqui no jornal. Nada. Quem falou que tinha que falar alguma coisa de mim no jornal? Eu estou chateado com você, decepcionada. Nada, nem uma linha, não tem nada sobre você aqui. Falei: sobre o senhor dele? O mundo não está nem aí para nós. Essa árvore aí amanhã está aqui. Você veio no acampamento? Azar, a árvore não está nem aí você. Amanhã está lá de novo, logo cedo. Vai ter gente cantando aqui na frente, ela não está nem aí. Por quê? Porque ela vai ser julgada pela lei da liberdade. Ela foi plantada para enraizar, para crescer e soltar os seus galhos e catar a energia solar e transformá-la pela fotossíntese e purificar o ambiente, e sempre com seus braços erguidos louvando a Deus. Não está nem aí para mim você. O universo não sabe que você existe. É como a pulga. A pulga foi no médico. Ela precisava fazer um regime para emagrecer. Ela queria coisa diet.
Ah, doutor, eu estou precisando de um problema. O médico pôs aquela lupa. A senhora está muito gorda. Então, senhor. Disse, minha filha, mas eu não estou notando. Ah, mas eu sei. Eu sinto. Falou, filha, e você teve alguma experiência assim que levou você a ficar preocupada com a sua obesidade mórbida? Falou, outro dia eu fui atravessar uma ponte, a ponte quebrou. Falou, uma ponte? Fio de cabelo? Não! Uma ponte de madeira, grossa, mais grossa que o senhor. No sentido da pulga, grossura, não em delicadeza. Ele falou, a senhora foi atravessar uma ponte? Quer dizer que a hora que a senhora pisou na ponte, a ponte quebrou? Foi. Ah, mas me conta isso direito. Ela falou, bem, eu estava na carona da orelha de um elefante. A hora que ele foi... a senhora estava grudada na orelha de um elefante. Sim, senhor. E aí foi passar, porque a senhora está com excesso de peso. Sei. Para de fazer oração da pulga. Você é insignificante no mundo. Eu sou insignificante no mundo. Você é extremista. O mundo não está nem aí para nós. O sol nasce e se põe. Se você está na praia ou não está, azar. Nós achamos isso. Ah, eu sou isso, eu não sou nada. A única coisa que eu sei que eu tenho valor é porque Deus morreu por mim. Então, meu irmão, minha irmã, você já entregou nesse acampamento o seu passado a Deus. E nós tivemos manifestações e momentos lindos dessa cura de Deus do nosso passado. Você já entregou o seu presente a Deus. E hoje nós estamos sendo convidados a fazer um novo caminho. Eu convido você hoje, nesse último dia de acampamento, entregue o seu futuro a Deus. Não fique preocupado, será que eu vou conseguir viver sem cigarro? Fica sem cigarro hoje. Será que eu vou conseguir viver sem droga? Mas como é que eu vou conseguir viver sem transar com meu namorado, com a minha namorada? Como é que eu vou conseguir viver com esse homem, meu Deus? E se ele demorar para morrer, como é que eu vou fazer? Viva hoje! Quando tiver muito difícil, recorde-se da lei da liberdade. E a lei da liberdade é: o Senhor me libertou. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Então lance o seu coração e a sua vida inteira no coração de Deus. Jogue-se inteiro no coração de Deus. Projete-se inteiro no coração de Deus. Não tenha medo. Não tenha medo de lançar-se em Deus, de jogar-se em Deus, de se acabar em Deus. E para isso, não se preocupe tanto. Faz como aquele mineirinho que estava sentado lá no boteco. Sossegar. Essa historinha eu conto no livro Seja Feliz Todos os Dias. É sentado lá no banco, sossegado. De repente o dono do bar falou: gente, silêncio, silêncio. Está dando na rádio aqui uma notícia extra. Aí foi aqui silêncio. Aumentou o volume do rádio. Senhoras e senhores, o Ministério da Justiça, com pesar, informa que acabou de espocar a Terceira Guerra Mundial. Foi um alvoroço. O sujeito saiu correndo, foi buscar a mulher dele, está na casa da sogra. O outro foi apartar as vacas, e cada um comentando, você viu falar, mas a guerra, o Bin Laden resolveu se entregar, mas ele foi de avião, deu um problema seríssimo lá para aquele povo, coisa grave mesmo lá, e o homem já soltaram uma bomba, a Rússia e tal, aí todo mundo nervoso. Menos o seu Quinzinho está sentado lá. O dono do bar ficou impressionado. Falou, vai ver que o coitado é surdo. Falou, só quer dizer. Falei, senhor, o senhor escutou a notícia na rádio? Ah, eu escutei mesmo. Eu ouvi essa conversa e falar mesmo que parece que espocou a guerra. Eu vi mesmo esse comentário, eu vi blasfemo.
Porque é a guerra, porque vem. É a terceira guerra mundial, ó. A segunda guerra mundial só de judeu matou 6 milhões. Foi muita gente, Morreu mesmo. Homem do céu, você está me deixando nervoso. Essa paciência do Senhor me estraga. Nós estamos diante de uma abobrinha da humanidade, a terceira guerra mundial acabou de a gravidade absoluta mesmo. Mas o que está me deixando nervoso, vizinho, não é a guerra. Mas então o que o senhor está nervoso? É o Senhor. Eu? Não estou fazendo nada. Isso aqui é a terceira guerra mundial, isso aqui. O senhor já parou para pensar nisso, não, senhor moço? Mas repare. Ou a notícia é verdade, ou a notícia é mentira. Então, se a notícia for mentira, que não vou me preocupar. Agora, se a notícia for verdade, só pode acontecer duas coisas. Ou o Brasil entra na guerra, ou o Brasil não entra na guerra. Então, se o Brasil não entrar na guerra, eu que não vou me preocupar. Agora, se o Brasil vem mesmo entrar na guerra, só pode acontecer duas coisas. O IES chama o exército de Itajubá, o IES não chama o exército de Itajubá. Então, vocês não chamar o exército de Itajubá, eu que não vou me preocupar. Agora, caso eles venham chamar o exército de Itajubá, só pode acontecer duas coisas. Ou eles convocam os soldados que estão na ativa, ou eles chamam também quem está na reserva. Então, se eles não chamar o pessoal da reserva, eu que não vou me preocupar. Agora, caso eles chamem o pessoal da reserva, só pode acontecer duas coisas. Ou eles convocam eu, eles não convocam eu. Então, se eles não chamarem eu que não vou me preocupar. Agora, caso eles venham chamar eu, só pode acontecer duas coisas. Ou eu vou ou eu não vou. Então, se eu não for, eu que não vou me preocupar. Agora, caso eu for, só pode acontecer duas coisas. Ou eles me põem eu no combate, ou eles não me põem eu no combate. Então, vocês não me põem eu no combate, eu que não vou me preocupar. Agora, caso eles me põem eu no combate, só pode acontecer. Ou eles me põem eu mais para frente, ou eles me põem eu mais para trás. Então, vocês me põem eu mais para trás, eu que não vou me preocupar. Agora, caso eles me põem eu mais para frente, só pode acontecer duas coisas. Ou eu sou ferido ou eu não sou ferido. Então, se eu não for ferido, eu que não vou me preocupar. Agora, caso eu venha mesmo ser ferido, só pode acontecer duas coisas. Ou eu sou ferido grave ou eu sou ferido leve. Então, se eu for ferido leve, eu que não vou me preocupar. Agora, caso eu venha mesmo a ser ferido grave, só pode acontecer duas coisas. Ou eu morro ou eu não morro. Então, se eu não morrer, eu que não vou me preocupar. Agora, caso eu morrer, não adianta nada eu ficar preocupado agora. Sua vida, pelo amor de Deus. Não dá mais pra voltar. O barco está em alto mar.
não dá mais pra voltar. O barco está chegando ao mar. Não. Para ver o povo que era seguro. Você também. Por isso a desbravar o mundo. Não dá. Esse amor de Deus, vá se jogando inteiro em Deus. Senhor, eu quero confiar hoje no meu futuro, Senhor. As preocupações da minha cabeça, as apreensões do meu coração, os meus medos, eu quero lançar em Ti, meu Deus, como esse barco que se deixa conduzir pelo vento. Eu quero lançar em Ti, Senhor. Hoje eu tomo a decisão de viver na lei da liberdade. Eu não quero mais seguir as normas e as leis desse mundo. Mesmo aquilo que eu fazia, que me é permitido, que me é legal, eu sei que não convém. E não convém porque me leva a viver longe da misericórdia de Deus. Eu quero viver a lei da liberdade. E é nessa lei da liberdade, Senhor, livre, desamarrado, desimpedido, curado, lavado, justificado, restaurado, que eu me jogue nos Teus braços, para que o Senhor me conduza. Conduzir-me, Senhor, pela lei da liberdade, cujo nome é a misericórdia. Eu quero viver nessa lei. Eu quero deixar-me conduzir por essa lei. Eu quero jogar-me inteiro na Tua liberdade, Senhor. Essa minha preocupação com o futuro, Senhor, eu coloco em Tuas mãos. Os medos que eu tenho, Senhor, as apreensões, as ansiedades, eu coloco nas Tuas mãos, Senhor. Eu me coloco em Tuas mãos, Senhor. Eu me ponho inteiro em Tuas mãos, Senhor. Mas pra ver o porto que era seguro,
impulsionado a desbravar o novo mundo. Não dá mais pra negar, o mar é Deus e o mar sou eu. E jogue-se nesse amor de Deus. Jogue-se inteiro nesse amor de Deus. Louvando e bendizendo o Senhor. Entregando toda a sua preocupação ao Senhor. O seu medo ao Senhor. As ansiedades do seu coração. As amarguras do seu coração. Entregue seu futuro. O medo de perder o emprego. O medo de perder essa pessoa que você acha que ama. O medo de perder a saúde, o medo da morte. Jogue fora seus medos do futuro. O medo da velhice, o medo de qualquer doença, o medo de acidentes. Joga fora. Senhor, eu me lanço na lei da liberdade. Quem cuida da minha vida é o Senhor. Eu estou em tuas mãos. Oh Pai, Jesus mandou que eu olhasse as aves do céu, os lírios do campo. Hoje também eu me lanço em tuas mãos, Senhor. Eu me jogo inteiro em tuas mãos, Senhor. Meu futuro pertence inteiramente a ti, meu Deus. E eu me lanço nesse futuro, sem medo, sem apreensões, sem dúvidas, sem angústias. Eu não vou mais ficar pensando no dia de amanhã, pensando no sofrimento que eu vou ter. Eu não vou mais. Eu hoje tomo a decisão, Senhor, de viver além da liberdade, de falar e de proceder na lei da liberdade. Eu quero viver essa lei, Senhor. E é por isso que eu me entrego a ti, Senhor. Eu entrego, Senhor, essa doença que a medicina diz que não tem cura. Não tem cura para quem vive a lei humana. A lei humana diz não tem cura. A lei da medicina diz não tem cura. Mas a lei da liberdade diz tem cura. Nada é impossível. Confia no Senhor. Confiai ao Senhor todas as suas preocupações, todas, financeira, física, familiar, econômica. Confia no Senhor. Você está preocupado demais com o futuro. Você está deixando para viver no futuro. Ah, meu Deus, quando eu comprar isso eu vou ser feliz. Não, hoje você determina: eu sou feliz porque vivo a lei da liberdade. Eu não preciso do meu futuro. Eu não preciso de nada. Nada. Eu tenho a lei da liberdade. Eu assumo hoje essa lei. Ah, meu Deus, eu vou ser feliz quando meu filho conseguir um emprego. Não. Seja feliz hoje e o seu filho vai conseguir um emprego. Ah, meu Deus, eu vou ser feliz quando eu for curado dessa doença. Não. Seja feliz hoje e você será curado dessa doença. Ah, eu vou ser feliz quando eu conseguir abandonar todos os meus vícios. Não. Seja feliz hoje
E essa força vai ajudá-lo a abandonar todos os seus vícios, porque você está assumindo com Deus o compromisso de viver além da liberdade. Viver além da liberdade. Eu quero viver além da liberdade. Eu quero me conduzir pela lei da liberdade. Eu entrego meu futuro nas mãos de Deus, porque eu me conduzo pela lei da liberdade. E a lei da liberdade é a misericórdia de Deus conduzindo a minha vida. Senhor, meu futuro é seu. O meu amanhã é seu. O amanhã da minha família é seu, Senhor. Eu me entrego inteiro a Ti, Senhor. Eu me jogo, eu me lanço inteiro a Ti, Senhor. Esconde o seu coração em Deus. Se tem alguma apreensão ainda no seu coração, joga para Deus. Se tem algum medo, coloque nas mãos de Deus. Eu me coloco inteiro em Tuas mãos, Senhor. Eu me jogo em Tuas mãos, Senhor. Lance preocupações, medos, dúvidas, dívidas, insegurança, medo do futuro, medo da morte, medo de viajar, medo de ser assaltado, medo da violência do mundo. A gente tem tanto medo das coisas do mundo. Infelizmente, não temos medo de nos perdermos em nossas preocupações e pecados. Quantas e quantas vezes nós temos tanto medo de que alguém possa fazer um mal físico para nós, de alguém que possa nos dar um prejuízo financeiro, e não temos medo daquele que pode fazer a perda total da nossa vida no inferno. Lance fora hoje todo medo. No amor não há temor. O medo não vem de Deus. Na lei da liberdade não existe medo. Na lei da liberdade existe a confiança, a entrega. A lei da liberdade tem nome, um único nome. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. Qual é o nome dele? O seu nome é Jesus Cristo. Ele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, o seu nome é Jesus. Ele a gente pode confiar. Ele a gente pode e deve confiar. Jesus, 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 ele a gente pode confiar. Ele a gente pode e deve confiar. Vem aí. Ele é filho de Deus Pai. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Ele a gente pode confiar. Ele a gente pode e deve confiar. Diga esse nome. Esse nome tem poder na sua vida. Ele a gente pode confiar.
E a gente pode e deve confiar. Jesus, o seu nome é Jesus. E a gente pode confiar. E a gente pode e deve confiar. Não serão tribulações, nem nas lutas do viver, que irão nos separar do amor de Jesus. Olha o nome dele, Jesus. Diz pra quem está do seu lado: o seu nome é Jesus. E a gente pode confiar. E a gente pode e deve confiar. Jesus, Jesus, e a gente pode confiar. Vai repetindo. Pode e deve confiar. O seu nome é Jesus. E a gente pode confiar. E a gente pode e deve confiar. Jesus, Jesus. Quando sua voz esse nome, e a gente pode confiar. E a gente pode e deve confiar. Jesus, Jesus. O seu nome é Jesus. E a gente pode e deve confiar. E ouça esse nome, repita esse nome, tome a unção desse nome. E a gente pode confiar. Essa é a lei da liberdade. É Deus que nos liberta. Jesus, Jesus. O seu nome é Jesus. E a gente pode e deve confiar. Vai que é o nome dele. Todo joelho se dobra, no céu, na terra e no inferno, e toda língua proclama, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor, do meu passado, do meu presente e do meu futuro. A minha liberdade tem nome, e o seu nome é Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Canção nova, um jeito de ser. A minha liberdade tem nome, e o seu nome é Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Canção nova, um jeito de ser.